pessoal, bem-vindo ao Minuto AB. E hoje nós vamos comentar sobre os tipos de prisão em flagrante, né? Os tipos de flagrante. Eles são ao todo 5, conforme vocês estão vendo aqui na tela. Importante ressaltar que, quando o flagrante é ilegal, possibilita então o pedido de relaxamento de prisão, certo? Prisão ilegal, relaxamento de prisão. E esses dois últimos tipos aqui de flagrante, até coloquei em vermelho aqui para vocês e um xizinho, é que eles não são legais, são flagrantes ilícitos. E toda vez que na sua prova cair, ou você identificar qualquer um desses dois tipos de flagrante, vai ser possível então manejar o pedido de relaxamento de prisão. Mas vamos explicar cada um deles. O primeiro aqui é o flagrante próprio. Ele está previsto no artigo 302, 1 e 2 do Código de Processo Penal. Quando então que ocorre o flagrante próprio? Quando o agente é pego ali cometendo o delito ou logo após o cometimento do crime. Então esse é o flagrante próprio, tá? Artigo 302, 1 e 2, quando a gente é pego, quando ele está ali na hora cometendo o crime ou logo após ter cometido o delito. Já o 2 aqui, o flagrante impróprio, é aquela situação da perseguição. O agente, depois que ele comete o crime, ele é perseguido, tá? E no tocante a essa perseguição, existem algumas peculiaridades, mas nós vamos repassar a vocês em uma aula específica, tá? Hoje é só para explicar o que é o flagrante impróprio. Então, previsão do flagrante impróprio, artigo 302, 3 do CPP. O agente é perseguido logo após cometer o delito, e essa perseguição pode ser pela polícia, qualquer do povo, pela vítima, pelo seu representante legal, e o agente, toda essa situação, essa perseguição leva a crer que ele é o autor do crime, certo? Então, flagrante impróprio, artigo 302, 3 do Código de Processo Penal, é aquela situação de perseguição do agente logo após o cometimento do delito. E a situação 3 aqui é o flagrante presumido ou ficto. Bom, por que ele é um flagrante presumido ou ficto? Ele está previsto no artigo 302, 4 do Código de Processo Penal. Esse flagrante é presumido ou ficto por quê? O agente ele não é pego cometendo um delito, nem logo em seguida ao cometimento do crime, e ele também não é perseguido depois de cometer o crime. Esse artigo 302, 4, essa previsão, traz aquela situação em que o agente é pego depois de cometer o delito, e aí o Código de Processo Penal não define tempo. Ele pode ser pego no mesmo dia, depois de 1, 2, 3 dias. Então é um mito dizer que depois que o agente comete o crime, ele tem que ficar escondido por 24 ou 48 horas, e aí isso é só a situação de flagrante. Na verdade, não. Tá? Então, segundo esse inciso aí, o agente é pego depois com objetos ou elementos que levam a crer que ele é o autor do delito. De repente, uma faca que foi utilizada no homicídio é pega com ele lá. Então, essa situação leva a crer que ele foi o autor do delito. E aí ele vai ser preso. Tá? Então, esse flagrante é o flagrante presumido, porque ele não foi pego na hora, nem logo depois, e nem foi perseguido depois de cometer o crime. Isso aconteceu depois, em um momento posterior. E os elementos que estão com ele levam a crer que ele é o autor do crime. Então, por isso, flagrante presumido ou ficto. Artigo 302 e 4 do Código de Processo Penal. Agora, os dois últimos flagrantes aqui são flagrantes ilegais. Relembrando, se ocorrer, no caso aí concreto, né, se você está analisando um processo e verificar a ocorrência de um desses flagrantes aqui, ou se você vai fazer a prova da OAB e verificou, olha, isso aqui trata-se de um flagrante forjado ou um flagrante preparado ou provocado, se o indivíduo está preso, cabe o pedido de relaxamento de prisão, tá? Porque são flagrantes ilegais. O 4 aqui diz respeito ao flagrante forjado. Também chamado de flagrante armado, fabricado. É um flagrante que foi forjado, na verdade nunca existiu flagrante ali. Né? Então, forja-se um flagrante, né, o cometimento do delito, só para que o agente seja preso em flagrante. Em verdade, o crime nunca ocorreu, nunca foi praticado. Aquele flagrante, como o próprio nome diz, ele é forjado, armado, fabricado só para que o agente seja preso em flagrante, certo? Aconteceu flagrante forjado, relaxamento de prisão. E por último aqui, o item 5,
flagrante preparado ou provocado. Nessa modalidade de flagrante, não há uma intenção autônoma, né, uma manifestação de vontade só do agente em praticar o delito. Ele é instigado, incitado, ele recebe um estímulo para cometer o crime. De repente alguém fala, ó, ali tem dinheiro fácil ali, vai lá, eu acho que você consegue cometer o crime de roubo, vai lá, ó, toma a arma, vai lá, faz isso. E o agente, mediante esse estímulo, né, essa instigação por parte de um terceiro, pode ser policial, pode ser uma pessoa comum, para instigar ele a cometer o delito. E aí na hora que ele está lá, que ele já inicia a fase de execução, começa a cometer o crime, rapidamente ele é preso por essa pessoa que instigou ele ou por terceiros, né, que estão ali, de repente a polícia pega um terceiro só para instigar e a própria polícia vai lá e prende ele. Então, é um flagrante preparado ou provocado. Ele, nessa modalidade, o agente é instigado, incitado por terceiros. Então, não é uma manifestação de vontade autônoma. Por isso, é um flagrante preparado ou provocado, e esse flagrante é ilegal, certo? Então, esses dois tipos de flagrante forjado, ele nunca existiu. Forja-se um flagrante só para prender o agente, e no flagrante preparado ou provocado, o agente é instigado, incitado, ele recebe um estímulo para cometer o crime. Não é uma manifestação de vontade autônoma só do agente, né? Ele está ali, mas aí ele recebe esse estímulo, essa instigação para cometer o crime, e quando ele entra na fase de execução, logo em seguida ele é preso em flagrante, certo? Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.